Então, na última aula, a gente, usando a lei de Faraday, para o caso de ondas planas monocromáticas, demonstramos uma relação entre campo elétrico e magnético. E aí surge uma dúvida natural, né? A gente usou a lei de Faraday, que é a lei que diz que variações no tempo do campo magnético induzem um campo elétrico, ou uma circulação de campo elétrico. É natural perguntar, beleza, mas a gente sabe que existe a lei de Maxwell também, né? A lei de indução de Maxwell, a correção de Maxwell, para a circulação de campo magnético, que é gerada por variações de campo elétrico. É natural se perguntar, bom, se existe esse paralelo entre campo elétrico e magnético, um gerando o outro no contexto de ondas eletromagnéticas, se a gente aplicar a lei de Maxwell, o que acontece? O que se deriva daí? E o resultado é muito bacana, é um dos resultados mais profundos, eu acho que, da história da humanidade, provavelmente. Acho que muitas vezes se explora pouco isso para o público leigo. Eu diria que esse é um resultado tão importante quanto o DNA, tão importante quanto a descoberta de micro-organismos, coisas do tipo. Realmente mudou muito na ciência no geral e na vida das pessoas depois que a gente aprendeu isso. Que é o seguinte, a ideia é a mesma, só que agora a gente vai pegar a superfície, ao invés de estar onde estava alinhada no plano YX, agora vai estar alinhada nesse plano ZX. E a gente vai tratar de fluxo de campo elétrico. Então lembra que a gente considerou campo elétrico diferente na borda da esquerda e da direita, e constante o campo magnético no meio. Por quê? Porque quando você vai calcular o fluxo, você vai multiplicar pela área, e a área tem esse dx, que é muito pequeno. Então se eu considero o dE, que aparece na diferença do campo elétrico ao longo dessa fita, vai ficar dx vezes dE, e isso é um número muito pequeno. Eu não fiz essa conta explicitamente, mas convidei aqueles mais curiosos com o cálculo a fazer. Eu estou fazendo a conta já direto na direção que vai dar certo. Então, considerei o campo elétrico constante ao longo dessa fita, mas o campo magnético diferente nas bordas da esquerda e da direita. E a equação de Maxwell é muito parecida com a lei de Faraday. Desculpa, equação de Maxwell não, lei de Maxwell. Por que eu estou falando lei de Maxwell ao invés de equação de Maxwell? A gente geralmente chama de equações de Maxwell o conjunto de todas as equações, incluindo lei de Gauss, lei de Faraday e tudo mais. É muito parecida, só que aqui era um menos, agora não é menos, é mais, é positivo a relação entre os dois. Esse mais tem um significado importante. Se não fosse positivo, as ondas não iam se propagar. É uma questão de matemática que a gente pode discutir mais depois. E tem esse fator μ0 e ε0 multiplicando. Tá? μ0 é a constante fundamental do campo do magnetismo, e ε0 do campo da eletricidade. Né? Permissividade e permeabilidade magnética e permissividade elétrica do vácuo. Então, continuando, isso aqui são valores tabelados, você pode procurar na internet, qualquer coisa. Fazendo a mesma conta que a gente fez antes, a gente calcula a circulação de campo magnético. Agora, vamos lá, vamos orientar essa superfície aqui assim nessa direção, de modo que o fluxo é positivo, né? Repara que, pela regra da mão direita, se a superfície está orientada, a borda da superfície está orientada nessa direção que eu mostrei, a direção positiva do elemento de área é para cima, né? E aí o campo elétrico está apontando na mesma direção que o dA, então o fluxo de campo elétrico é positivo. E, considerando o campo elétrico constante, ele vale simplesmente E vezes a área, que é HdX. dx aqui, o H é um número, pode ser grande, não é uma diferencial. E o campo magnético vai contar dessa forma, positivo aqui nessa borda, né, na mesma direção, e negativo nessa borda, porque aqui está apontando para baixo e a direção positiva da borda é para cima, ou para dentro, como dizer Z negativo. E aí vai ficar borda da direita, menos B mais dB vezes H,
Borda da esquerda, B vezes H, positivo. E essas bordas aqui valem 0. Por quê? Porque o campo magnético está nessa direção e essa borda tem um ds perpendicular. Então, o produto escalar de ds com campo magnético é 0 na borda de cima e na borda de baixo. Desculpa, eu sei que fica muito carregado depois de eu rabiscar muito, mas agora eu passei e pronto. Ficou limpo. Então, ela é essa borda que é 0 e essa borda é 0. E aí, continuando, mesma coisa, vou jogar na equação de indução, né? Essa equação às vezes é chamada de corrente de deslocamento. Esse daqui é um análogo de corrente. E aí, a equação de cima me dá simplesmente menos HdB para circulação de campo magnético, e a de baixo me diz que se eu for derivar no tempo esse fluxo, lembrando que a variação de fluxo é que causa campo magnético, eu vou estar derivando no tempo uma constante, isso daqui é uma constante, porque eu defini uma área constante para minha conta, e aí a única parte que depende do tempo é o campo elétrico, esse varia, oscila com o tempo, né? E lembrando mais uma vez que quando eu for cortar H com H e dizer que essa equação equivale ao passar o dx para cá, não é bem assim, né? Não é dividindo, tem que tomar esse cuidado. Mas que essa equação se escreve igual a uma equação diferencial de derivadas normais, né? Eu tenho que tomar o cuidado de que o campo magnético, na verdade, é função de várias variáveis. Então, a derivada é parcial. E aí, beleza, chegamos a essa equação. Essa equação é a lei de indução de Maxwell na forma diferencial. Lembra que eu falei para vocês que, usando esses truques de cálculo 3, né, aqui eu pulei o truque, na verdade, mas se você usar o teorema de Stokes e o teorema de Green, você transforma essas equações integrais que a gente aprendeu em Física 3 em equações diferenciais, da forma diferencial da lei de indução de Maxwell. E essa forma diferencial, mais uma vez, aplicada à onda plana monocromática, é trivial, né? Você vai derivar o campo magnético com relação a x, então vai pular um K para fora e isso daqui vai virar cosseno. Pulou K para fora o cosseno, o menos ficou, continua, né? Não mudou de sinal. A derivada do campo elétrico aí vai pular um ômega menos, né? Só que aqui eu não tinha menos, eu tinha mais, né? Então, mais com menos, ficou menos mesmo. Ficou menos dos dois lados. Esses menos vão poder se cancelar. E aí eu vou usar algumas relações. Uma das relações que a gente já usou antes, por exemplo, é que ômega é igual a CK. Então, ômega é igual a CK, eu colocando aqui, e a outra relação, eu já tenho a relação entre BM e AM, né? A gente obteve na aula passada. O campo elétrico é sempre muito mais forte que o campo magnético. Não é bem correto comparar os dois, que eles têm unidades diferentes, mas é mais efetivo, causa mais efeito o campo elétrico do campo magnético. Então, E sobre B é igual a C, então eu substituo aqui, por exemplo, por BC. De modo que eu fico com, usando E sobre B igual a 1 sobre... desculpa, aqui tá feito diferente. Aqui cortou cosseno com cosseno e isolou E sobre B. Passou o B para o outro lado. Então ficou 1 sobre μ0 ε0, ômega sobre K. Ômega sobre K é C. Mais E sobre B também é 1 sobre C. Desculpa, também é C. De modo que eu passando C para o outro lado, vou ficar com C ao quadrado igual a 1 sobre μ0 ε0. Resposta final, C igual a 1 sobre raiz de μ0 ε0. E aí, isso daqui tem implicações importantíssimas. A gente vai explorar ao longo do curso várias das implicações, mas a principal delas é do ponto de vista filosófico. Luz óptica, que a gente estava vendo até agora, cujo parâmetro aqui está representado como a velocidade da luz, está associado a campos magnéticos e elétricos, eletromagnetismo, μ0 e ε0. As constantes fundamentais dessas duas áreas estão relacionadas entre si. E é esse que é o grande resultado que eu falei para vocês, que
Luz, óptica e eletromagnetismo são uma ciência só. Isso, hoje em dia, toda criança, quando está na escola, aprende que luz é uma forma de onda eletromagnética, que rádio é uma forma de onda eletromagnética. Isso não era sabido há cento e tantos anos atrás, 120, 150 anos atrás. Então isso mudou muito a cara da humanidade. Obviamente, hoje em dia a gente tem rádio, tem as ondas eletromagnéticas, a gente recebe internet, tem tudo isso. Resulta, de certa forma, desses avanços de eletromagnetismo que levaram a resultados, entre outros resultados, a conexão com a óptica. Então, agora a gente vai explorar mais sobre esse resultado em vários contextos, mas aqui meio que se encerra o papel do... Desculpa, eu ia falar que se encerra o papel das equações de Maxwell, mas esse é o papel central das equações de Maxwell na óptica, é derivar essa relação.